E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O fisiculturista, primeiro, é um cara muito desconfiado. Segundo, Por ele quê? não é... Por quê? Porque ele é um sujeito que vive com um trabalho extremamente interior, mas que tem uma casca exterior de muita repercussão. Entenda, o treino que te leva a ganhar massa muscular, ele é um treino extremamente duro, não é um treino prazeroso. Solitário. É solitário, dolorido e consistente a ponto de ser absolutamente todo dia. Ah, eu briguei com a namorada. Foda-se. Você vai levantar 100 kg de supino. Ah, eu tô chateado porque bateram no meu carro. Não, você vai agachar com 200 quilos. E você vai fazer 10 repetições. Ah, cara, eu vou ser despejado da minha casa. Cara, não interessa. Você tem que fazer isso. Então, você pega alguns ícones do fisiculturismo brasileiro, por exemplo, e que são pessoas que passaram por extremas dificuldades na vida. Você pega o Jorlan. O Jorlan Vieira é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele tem muita história para contar de fisiculturismo, e não só daquilo que é o que faz teu músculo crescer, mas o que faz a tua mente resistir. Porque ele é um cara que passou dificuldades inimagináveis, cuidava da mãe dele com o maior amor do mundo, a mãe dele, mãe adotiva, fazia da vida dele, né, aquilo que era o esforço de um cara que treina no limite da dor, e às vezes até ultrapassando a dor, só que ele não deixava das obrigações deles de serem realizadas. Vamos pegar outra situação? Ah, é difícil ter uma vida sofrida, uma vida, né, limitada financeiramente, né? E graças a Deus e com todo merecimento, hoje o Orlan é um cara extremamente bem sucedido, né? Quem tem muita opção também? Renato Cariani. Então, você já teve com o Renato várias vezes. É um cara extremamente inteligente, extremamente aculturado, tem uma condição financeira que é exceção no Brasil. Para que ele precisa fazer dieta e treinar até o músculo dele romper? Percebe que ele não precisa fazer isso. E às vezes o nosso problema é a gente ter escolha. Então, quando você fala pra galera que, por exemplo, olha, treina, faz dieta, você tem que treinar, e a pessoa pergunta pra gente, eventualmente, fala, mas como que eu fico como você? Olha, você tem que fazer dieta, a pessoa ela tem a escolha de não fazer. Então é o sujeito que às vezes você entrega uma dieta pra ele, só que ele tá na casa dele, puta, mas eu posso pedir uma pizza. Tudo muito no alcance o tempo inteiro, né? E aí, aquilo o que... delivery ainda, no celular, é 2 cliques, você tá com uma pizza em casa. Acabou. Ah, o meu personal não veio hoje, então não preciso treinar. Então, não ter escolha, às vezes é um chute na bunda que te leva pra frente. E ter escolha é um freio de mão que te coloca no meio do caminho que sua vida não anda. Te acomoda, né? E quem é... E assim, você olha pro Renato, por exemplo. O Renato, ele não é um cara acomodado. Ele não é um cara acomodado na família dele. Ele não é... Você vê, ele tá com 44 anos, acabou de ter uma filha com a esposa dele agora. Né? É um cara que investe na família, que o tesouro dele é a família dele. E que transa, né? Porque senão Pois não teria filho. Exatamente. Vou deixar claro, parabéns aí pro Renato Cariani. Não precisava transar, mas transa. Pô, é um vitorioso. É diligente no trabalho dele. Uhum. E que a mesma diligência é uma coisa que se multiplica dentro daquilo que é a vida esportiva dele. O que ele tem de diligência para as coisas que ele tem para a vida esportiva, né? Vamos pegar um outro exemplo que eu gosto demais. A gente tem a dificuldade financeira, a gente tem a dificuldade por excesso de opção, mas e a dificuldade por falta de opção, mas com presença de oportunidade? Vamos pegar o Júlio Balestrin. Júlio Balestrin, ele é um cara que começou a treinar duríssimo, forte demais, só que ele fez um monte de lesão. Ele convive com dores, Rafinha, ou com lesões, que assim, é inimaginável a dor que ele sente. Só que, cara, quando o Júlio fala, eu vou treinar e eu vou competir, o olho dele mareja de lágrima. Aquilo emociona ele. O Júlio, a gente operou o braço dele porque ele não podia ter sido operado antes, porque ele não podia parar de trabalhar. Ele estava com uma movimentação do cotovelo, sem brincadeira, era isso e isso. Ele não põe a mão na boca. Para ele conseguir comer, ele pegava a colher e às vezes ele não alcançava. Ele tinha que trocar de mão para ele conseguir comer.
E era o que? A lesão do quê? De bíceps? Uma lesão de cotovelo. Era de bíceps e tríceps. E cápsula articular. E artrose. Era uma puta lesão complexa. Isso tudo aconteceu porque ele não operou de forma precoce? Foi complicando tudo? Foi complicando porque ele não pôde operar no momento mais adequado, porque ele estava trabalhando, ele não podia parar, ele tinha que também competir. Tá. Então não tinha como fazer. Então aquilo foi complicando. E tudo que em ortopedia você deixa para mais tarde, o nível de complicação é o quê? Perda de função. Então o cotovelo dele começou a bloquear. Uhum. Como se não bastasse, o ombro dele começou a bloquear. Então ele não fazia mais isso e ele não fazia mais isso aqui. Ele não sabia o que era lavar a cabeça com a mão direita. Cara, eu e o Zé Carlos, tem que fazer quantas cirurgias? Tem que fazer 2 cirurgias. A primeira cirurgia dele demorou 8 horas. 8 horas. A segunda cirurgia dele demorou 6 horas. Tá? Aí, época do Covid, ele pegou o Covid porque ele saiu mais fraco da segunda cirurgia, foi parar no UTI e quase morreu. Saiu do UTI, a gente tem que bloquear tudo que é receptor androgênico, porque aparentemente, né, tem estudos. Flávio Caldegiani, aliás, Flavinho, um abraço, querido. Que mostram que você tem um aumento de resposta para receptor androgênico, né? E a gente bloqueou tudo que era receptor androgênico dele para ele sobreviver. O cara precisava viver, cara. Uhum. Ele chegou numa situação de plaquetopenia que ele sangrava por tudo que era orifício do corpo, cara. E ele assustou. Ele fala no podcast, ele fala, cara, eu peguei a senha, mas quando chegou na minha vez... Não quis entrar. Não me chamaram. Vou chamar o próximo. Uhum. Não fui, né? Ele se recuperou. A gente começou do zero. Ele chegou a pesar quase 80 quilos, um homem de 130, tá? Aí a gente começou a fazer... Eu vi as imagens, ele realmente estava assim... Assustador, né? Você nem imaginava que aquilo um dia tinha sido um atleta, assim. Pois é. E aí a gente sentou e falou, Júlio, vamos cuidar. Só que assim, a gente vai ter que fazer um TPC, vai ter que fazer o seu organismo voltar. Ele falou, não, o que você falar a gente vai fazer. Cara, no TPC, ele aproveitou porque ele quer ter filho com a Bia, né? Então, a gente fez um jeito dele ter a função de novo, né, de fertilidade, né? Colheu o material, tá guardadinho, eles vão fazer FIV logo menos, né, para garantir, né, se ele não quiser fazer agora e tal. O Júlio já tá com 125 quilos fazendo TPC, com o braço desse tamanho, já tá com uma puta carcaça, aí você fala, bom, o que eu vou falar para um cara desse, né? Aonde ele tinha as oportunidades, né? Só que ele não tinha condição de fazer. E ele fez isso. Então, eu acho que o fisiculturismo, ele é uma coisa tão dura que, assim, quando você vê que o cara faz uma forma física, até pode ser que esse sujeito ele seja um bruto, sabe? Mas ele tem mérito. Porque, cara, claro, físico você não empresta, você não compra, você não aluga, você não vende. Ou você faz, cara, ou esquece.